Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 26.1. Nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa jornada pelas leis de Newton, mais especificamente vamos continuar falando aí sobre a segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Tudo bem, pessoal? Então olha só, dá uma olhadinha, manda na tela. Para essa aula de hoje, nós temos um pré-requisito. Né? O pré-requisito é o quê? Você ter assistido ao vídeo do Me Salva, né? Dinâmica, segunda lei de Newton, tá? Um vídeo simples aí e curto, tudo bem, pessoal? Esse é o nosso pré-requisito da aula. Então, olha só, na aula de hoje, olha os conceitos aqui, ó. Vamos ter segunda lei de Newton, né? Parte 3. Nessa segunda lei de Newton, falaremos sobre unidades de força e massa, tá? Falaremos sobre o sistema de unidades, unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades e unidade de medidas derivadas. Então, assim, vai ser uma aula muito interessante, né? Porque vai fazer uma comparação entre sistemas de medidas, o que o país utiliza, o que o outro utiliza e o que eles tiveram que fazer para haver um consenso em qual sistema de unidades eles deveriam utilizar. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Vamos nessa, olha só. Unidades de força e massa. Quando a gente vai falar de unidades dentro da física, tudo vai ter um sistema, né? Para cada sistema você vai ter um conjunto de unidades de medida atrelados a esse sistema. Então, nesse caso, o sistema de unidades. Vimos que uma unidade de medida, né, de força muito usada na vida diária é o quilograma-força. Essa unidade quilograma-força ela pode induzir ao erro, cuidado, ela pode induzir ao erro, porque existe no começo da unidade a palavra quilograma. Quando você escuta essa palavra quilograma, naturalmente você vai lembrar de quê? Vai lembrar de massa. Aí você fala, quilograma-força é uma unidade de massa. Errado, cuidado. Quilograma-força, abreviado com KGF, vai ser uma unidade usual para força. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado porque o início da palavra é uma palavra que remete à massa. No entanto, essa unidade ela é uma unidade de força. Tudo bem? Vamos nessa. Entretanto, né, esta não é uma unidade de força mais conveniente quando se trata de empregar a segunda lei de Newton. Então eu vou trabalhar com a segunda lei de Newton, eu não vou trabalhar em quilograma-força. Ah não, professor, não, a unidade da força lá dentro das leis de Newton vai ser o quê? O próprio Newton, tá? A unidade da força no sistema internacional vai ser o próprio Newton. Importante, as unidades de medida das diversas grandezas adotadas até alguns anos variavam muito de um país para outro, dificultando assim as comunicações, as transações comerciais, intercâmbios científicos, tecnológicos, entre outros países. Isso aí é muito simples, basta você pensar, cada país tem a sua cultura, tem o seu costume, e a criação da própria cultura idealiza formas de medir, formas próprias, bem particulares, bem peculiares de fazer medida. Então, cada país tinha a sua forma de medir, de aferir alguma coisa, alguma grandeza. Entretanto, como não existe nenhum país independente, né, 100% independente, que não tenha que exportar e nem importar nada, nesse ato, nessa transição econômica de importar e exportar, ocorre esse choque de formas de medir. Esse choque de formas de medir as coisas é que levantou a necessidade de que esses países, de que essas nações falassem um único sistema, né? Lidassem com um único sistema, aí estamos falando do Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Vamos nessa! Na tentativa de obter uma unificação, ou a palavra aqui, ó, unificação no emprego das unidades, cientistas e técnicos em metrologia de todo o mundo reuniram-se em congressos, né, nos quais foi estruturado um sistema de unidades.
Então, assim, ninguém impôs um sistema internacional. O que hoje nós adotamos, né? Vários países têm que seguir esse acordo, trabalhar com essas mesmas unidades. O que foi adotado até hoje é resultado de eventos, encontros, congressos e conferências, ou seja, foi um consenso em que eles participaram, né? Proporam unidades, votaram e aí venceu, ficou unânime, ok, pessoal? Então, esse sistema de unidades, abrangendo o conjunto de unidades de todos os ramos da ciência e da física em particular. Agora, a partir dessa conferência, né, que aconteceu aí entre os países, nasceu as unidades fundamentais, unidades fundamentais do SI. O que são essas unidades fundamentais? O sistema de unidades pode ser estruturado a partir de um pequeno número de unidades, ou seja, elas são a base para o sistema de unidades. Então, quando uma coisa é a base, eu digo que essa coisa é fundamental. Então, eu vou criar um sistema enorme de unidades, perfeito. Mas aí eu preciso inventar várias grandezas, né? 100, 200 grandezas? Não. Eu vou criar um número pequeno de grandezas, que serão a base, e a partir desse número pequeno de grandezas, eu posso criar outras grandezas, modificando, combinando essas grandezas fundamentais. E assim nasceu esse sistema internacional. Então, trabalhamos aí com essas grandezas fundamentais, que são 7, tá? Então, temos aí grandeza comprimento, grandeza massa, grandeza tempo, grandeza corrente elétrica, grandeza temperatura termodinâmica, grandeza quantidade da substância ou quantidade de matéria e grandeza intensidade luminosa, tá? Esse é o nome das grandezas. E quais as suas unidades? Né? Respectivamente, estamos falando do metro, do quilograma, do segundo, do ampere, do Kelvin, do mol e do candela. Agora, quando você vai escrever o número, né, do lado dessa unidade, você não vai escrever a unidade, você não vai necessariamente escrever segundo, nem necessariamente escrever Kelvin. Existe uma abreviação, e essa abreviação é o símbolo. Então, você vai colocar o símbolo, né? No caso do metro, bota o M minúsculo. No caso do quilograma, bota o KG aqui, minúsculo. No caso do segundo, apenas o S. No caso do ampere, corrente elétrica, apenas o A maiúsculo. No caso do Kelvin, K maiúsculo. Quantidade de matéria, vou escrever mol. Esse aqui é curioso, né? É o único que a unidade é mol, e o símbolo dela continua sendo mol. E o candela, a abreviação dele, CD. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então aí, essa tabelazinha, né? Esse quadro traz exatamente as 7 grandezas, fundamentais. Ou seja, elas são unidades básicas ou fundamentais. As unidades no sistema internacional, né, usadas na mecânica, podem ser estabelecidas a partir de 3 unidades fundamentais. Ou seja, a gente vai escrever tudo em função delas. Quando eu vou falar de unidade do comprimento, naturalmente eu vou usar quem? O metro, né? E a abreviação do metro vai ser o M minúsculo. Se eu vou falar de tempo, a unidade para o tempo será quem? Será o segundo. Esse segundo vai ser abreviado com S minúsculo. E se eu vou falar da massa, naturalmente, olha só, quilograma. Unidade da massa, quilograma. E o símbolo da massa vai ser o K e o G. O Sistema Internacional de Unidades, SI, é atualmente aceito em, a palavrinha, quase todos os países do mundo, tá? Quase todos. Por que quase todos? Existem 3 países que não utilizam, né, o Sistema Internacional de Unidades. Tem uma certa aversão a esse sistema internacional. Mas a outra parte, ou seja, a maioria dos países, é adepto, né, da utilização prática do sistema internacional. Os países que adotaram oficialmente o sistema métrico, vai estar em verde no quadro. Apenas 3, né, de 203 nações não adotaram oficialmente o Sistema Internacional de Unidades com o seu sistema principal ou único de medida. Aí são quem? Quem são esses 3, né? Serão aqui Mianmar, Libéria e Estados Unidos. Os Estados Unidos, desses 3, né, ele é o único país industrializado do mundo que tem uma aversão ao uso do Sistema Internacional de Unidades como sistema predominante de medida. Então, olha só, olhando aí o mapa mundi, você vai ver que tudo que está em verde
tudo que está em verde aqui, ó, essa grande maioria dos países utiliza o Sistema Internacional de Unidades, ou Sistema Métrico. E aí isso que está em vermelho aqui, ó, este, 2 e 3, esses 3 aqui em vermelho, eles não utilizam o SI. Aí se eles não utilizam o SI, eles utilizam o quê? Um outro sistema de medidas. Pode ser o sistema inglês, o sistema imperial, ok? Mas necessariamente eles não usam aí o SI. O sistema internacional, ele aceita várias unidades que não pertencem ao sistema, já que são unidades utilizadas no cotidiano. Então, olha só, o seu uso é desaconselhado, devendo então ser evitado. A grandeza comprimento é medida o quê? No SI, pelo metro, mas utiliza-se muito a milha, ó, em alguns países e em sistemas de navegação marítimos ou aéreos. Então, por exemplo, a palavra milha, você já escutou essa palavra, milha? Né? Vai assistir uma série, assistir um filme, aí eles vão falar sobre uma determinada distância e eles falam em milhas. Ah, está a 5 milhas daqui. Aí você fala, milha? No Brasil a gente não utiliza milha, né? Utiliza metro, quilômetro, mas ainda assim é muito comum, nessa parte aí do cinema, essa menção à unidade de comprimento milha. É muito comum no cotidiano de alguns países, tudo bem? Tanto que lá a velocidade, em alguns países, não vai ser em quilômetro por hora, vai ser em milhas por hora, tá? Não vai ser quilômetro por hora na barrazinha lá na placa, vai ser MPH, milhas por hora. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A diferença entre, aí falando da milha, né? Tem a milha terrestre e a milha náutica. Vamos ver a diferença entre as duas. Olha só, a milha terrestre, um sistema de medida utilizado atualmente por países como Inglaterra e Estados Unidos, foi desenvolvida através de milipassos. Aí você fala, milipassos? É do latim isso? Né? Uma unidade de comprimento utilizada pelo exército romano que correspondia a, olha só, 1000 passos. Ah, milipassos, aqui ó, 1000 passos, dados pelo centurião, né? O comandante. Os passos do centurião eram mais largos que o normal. Então, nesse caso, uma milha terrestre, ela vai equivaler a 63.360 polegadas, ou ainda, vamos trabalhar aqui com uma unidade que estamos mais acostumados, né? Vai ser 1.609,34 do metro, tá? Aproximadamente. Então, assim, uma milha terrestre é aproximadamente 1.609,34 metros. Então, olha só, aqui está uma representação na figura, né? Moderna de uma típica legião de soldados romanos com seus trajes e forma de organização. Vamos lá. A Chevrolet Bel Air foi um carro de tamanho real produzido pela Chevrolet para os anos de 1950 e 1975. Inicialmente, apenas as capas rígidas de 2 portas da linha de modelos da Chevrolet foram designadas com o nome de Bel Air, de 1950 a 1952. Na edição de julho de 1953, da Popular Mechanics, um Bel Air 1953 testado foi de 0 a 60 mph em 19,6 segundos, tá? Então, tá aí a notícia. Olha que coisa interessante, né? Olha lá. Olha que coisa interessante. Aqui tá o carro, hein, pessoal? Esse aqui é um Bel Air. Olha que coisa interessante. Ele foi de 0 a 60 mph. Aí você fala assim, o que é o mph mesmo? 60 milhas por hora. Ah, então ele foi 60 milhas a cada hora. Em quanto tempo? 19,6 segundos, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, tá aí um carro Chevrolet Bel Air de 1957, bem conservado, tá? O que ele faz? 60 milhas por hora. Em quanto tempo? Né? Em quanto tempo? 19,6. Aí você fala, professor, nós não estamos acostumados a trabalhar em milha por hora, né? Eu quero converter. Fala assim, eu quero converter. Então vamos converter. Vai ser 1.609,34, né? Que é equivalente a uma milha terrestre, vai ser 1.609,34 metros, multiplicado por 60, porque não é 60 milhas por hora?
Então, multiplicou 1.609,34 por 60 e vamos obter 96.560,4. O quê? Metros por hora. Aí você fala assim, como assim metros por hora? O que eu fiz aqui nesse primeiro passo para cá foi apenas transformar a milha para metros, tá? Então, eu transformei a milha para metros. O tempo aqui continuou em horas, então por isso que é metros por hora. Aí agora, se eu quero transformar para quilômetros por hora, é só eu pensar o seguinte, 1 quilômetro é 1.000 metros, então eu vou ter que pegar esse 96.560 e dividir por 1.000. Então, eu vou obter 96,56 quilômetros por hora, tá? Então, nesse caso aqui, foi uma conversão em 2 etapas, tá? Vamos lá. Foi uma conversão em 2 etapas. A primeira etapa, eu quero transformar o 60, está em milha por hora, então eu quero transformar para metros. Metros por hora, no caso. Então, eu vou pegar quanto que vale uma milha, tá? O valor de uma milha, multipliquei por 60. Aí eu obtive esse resultado aqui, que está em metros por hora. Aí agora eu quero converter para quilômetros por hora. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 1.000. Obter o valor de baixo, e aí sim, esse valor embaixo está em quilômetros por hora, que é uma unidade de velocidade que nós estamos habituados. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Já a milha náutica, o que a gente estava falando até agora era da milha terrestre, né? Agora, já a milha náutica foi estabelecida de forma científica, tá? Como assim de forma científica? Vamos ver. Uma milha náutica equivale a 1.852 metros. Vamos ver como que eles chegaram nesse valor. Como a Terra possui um formato arredondado, tá? Aproximadamente, tá? Arredondado. Qualquer linha, né, a contorná-la terá o quê? 360 graus. Então, qualquer linha que você pegar e der uma volta na Terra, vai ter 360 graus. A linha do Equador mede aproximadamente 40.000 quilômetros, ok? Então, uma circunferência ali na linha do Equador, 40.000 quilômetros, uma volta na Terra. Dividiu-se esse perímetro, ou seja, essa volta ao redor do planeta, por 360. E por quê? Porque uma volta completa, 360 graus. E depois dividiu-se por 60, já que cada grau corresponde a 60 segundos. O valor resultante vai ser a milha náutica. Então, olha só, ele faz a divisão, né, de 360 e depois faz uma divisão por 60. Esse valor aqui, ó, 1.852, vai equivaler ao valor encontrado para a milha náutica. Aqui, ó. Representação do comprimento do arco do meridiano, uma milha, corresponde ao ângulo de 1 minuto, né? Esquema fora de escala para maior clareza. Então, aqui ele faz uma representação, né? Esse pequeno ângulo que está aqui vai equivaler a esse arco, né? E esse arco é de quanto? 1.852 do metro. Interessante essa comparação entre a milha terrestre e a milha náutica, porque a milha terrestre, como que ela foi definida? A partir do número de passos do centurião. O cara dava tantos passos, ele definiu que aquela quantidade de passos vai ser a milha terrestre. E já a milha náutica? Não, a milha náutica, eles fazem uma definição a partir de uma volta completa ao redor da Terra, considerando o comprimento dessa volta completa, que é o perímetro, e fazendo uma divisão aí pelo ângulo, ou seja, pelo arco de uma volta completa. Ele faz a divisão pelo arco, ele vai ter o ângulo. Ele vai pegar esse ângulo e converter, né, de graus para minutos, e também vai analisar que ele pode ainda reduzir para segundos. Tudo bem, pessoal? Então é uma definição mais científica, né? A milha náutica é uma definição mais científica. Vamos nessa! Da definição de milha marítima internacional, resulta diretamente uma útil unidade de velocidade, o nó. Tá? Olha a definição de velocidade aqui, a partir da definição de milha náutica, o nó. Aí você fala, nó, professor, mas eu só conheço o nó daquele nó que a gente dá na corda, né? Vai dar um nó na corda, no barbante. Pois é, a palavra nó, que para nós pode significar aquele enrolamento numa corda, no barbante, num fio, um nó, aqui no sistema de unidades,
ele pode significar o quê também? O quê? Uma unidade de velocidade. Ah, então o barco está a quantos nós? Aí você vai definir, né? Nó é o quê? A velocidade do barco. Por definição, um navio que se desloca à velocidade de um nó percorre 1 milha náutica ou milha marítima internacional por hora. Então é uma definição, né? 1 milha náutica ou 1 milha marítima por hora equivale a um nó. Está definido. Então é uma unidade que está definida, tá? Tá aqui, ó, um nó, 1 milha náutica por hora. Então olha só, você vê um filme, novamente, você provavelmente já assistiu algum filme, talvez até o Titanic, né? Algum filme que tem um barco, e aí você vai ver o comandante, alguém falando, tanto o barco está a 20 nós. Aí ele vai dizer a direção, né, que o barco está. Então essa palavra nó, só que lá ele fala nós no plural, ela vai ser exatamente a velocidade, essa taxa de variação, né, do barco. Bom, olha só, Ilha de Marajó, no Pará, né? Tudo que você precisa saber. A Ilha de Marajó é um dos lugares mais encantadores do Pará. Estamos falando da maior ilha fluvio-marinha do mundo, ou seja, está cercada tanto por rios, tá, quanto pelo Oceano Atlântico. Conhecer Marajó envolve belas praias, igarapés e a interessante cultura marajoara à base de artesanatos, búfalos e comida boa. Olha só a foto aí, a representação. Então aqui é a praia do Pesqueiro, né, em Sorce, Ilha do Marajó. Margarida Jardim Florido está em Belém, no Pará, e deseja visitar Marajó. Então, compra uma passagem de barco, né, para ir, né, até o porto hidroviário de Maracá. Olha a distância está 31,44 milhas náuticas de Belém, tá? Então, olha que interessante, a questão já trabalhou em milhas, a unidade de comprimento. Sendo a partida feita às 9 horas, então o barco vai sair às 9. Sabe-se que o barco desenvolve uma velocidade média, olha aqui, de 10,5 nós. Aí você fala, nós? O que é nós, professor? Calma, pessoal, aqui não é língua portuguesa. Aqui é só o plural de nó, tá? Então aqui, ó, o nó é o quê? Uma unidade de velocidade. E o nós é apenas o plural, ou seja, está além da unidade. Podemos dizer que Margarida chega a Maracá aproximadamente. Então tá aí uma questão interessante, né? Olha só. Por que ela é interessante? Primeiro que ela trabalha unidades que, para nós, no dia a dia, não são unidades usuais, correto? Então, se eu falo que uma cidade está distante da outra, normalmente eu estaria representando em quê? Em quilômetros. Uma cidade está distante da outra o quê? Tantos quilômetros, a gente está acostumado com isso, correto? Um carro vai chegar de uma cidade para outra a tantos quilômetros por hora. Então, são velocidades que estamos acostumados. Essa questão, ela trabalha bem o conceito aí de sistema de unidades. Por quê? Primeiro que ele te dá a distância em milha, já é diferente, então tu vai ter que converter. E depois ele dá a velocidade, como se trata de um barco, ele vai utilizar uma unidade de medida que é apropriada para barcos, né? Que é o quê? A milha, o nó. E o nó é definido a partir da milha náutica, né? Vai ser uma quantidade de milha náutica por hora. Tudo bem, pessoal? Então vamos nessa. Vamos resolver a questão. Espera aí. Pronto. Vamos lá. Para começar, a gente tem que lembrar o seguinte. Velocidade média, tá? Velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, o que vai ser o quê? ΔD dividido por ΔT. Bom, a velocidade, a questão me deu. Tá aqui, ó, 10,5 nós. Então, eu vou colocar no lugar do V, 10,5. No lugar do ΔD, que é a distância, 31,44, que é milhas. E o intervalo de tempo eu não sei, né? Eu quero descobrir o intervalo de tempo. Então, tá ΔT. Aqui embaixo não aparece nenhum número, significa que tem o denominador 1. Eu vou multiplicar cruzado, né? Meios e extremos. E ao multiplicar cruzado, vou obter o quê?
10,5 vezes ΔT igual a 1 vezes 31,4, ok? Seria equivalente a isso aqui, ó, 10,5 ΔT igual 31,44. Esse 10,5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ter essa expressão aqui, ó. Vai ter essa equação que está aqui, ó. Opa. Aí. Pronto. Então vamos obter essa fração que está aqui, ó. O intervalo de tempo será 31,44 dividido para 10,5. Após fazer a divisão, você vai ter 2,99 horas. Que eu posso fazer um arredondamento aqui, o quê? Para 3 horas, tá? Sem problema nenhum. Então, olha só. Se o barco, a partida dele foi feita às 9 horas e vai levar o percurso, ó, para ele sair aqui, ó, de uma cidade e chegar aqui até a outra que ele quer de barco, são 3 horas. Então, vai ser o quê? Ele saiu às 9, vai demorar 3 horas aproximadamente. Então, ele vai chegar lá o quê? Às 12, né? Ao meio-dia. Então, olha só, a alternativa C, né? Letra C. Em caso de terrenos como lotes, né? Fazendas ou parques de preservação no cotidiano, utilizamos medidas diferentes do metro quadrado. Então, quando eu vou falar lá de área é o quê? Medida em metro quadrado. Mas no dia a dia, você fala assim, o meu tio tem um lote, né? O meu pai tem uma fazenda. Então, normalmente, eles não falam a área em metro quadrado. Eles falam que em outras unidades usuais. Uma delas aqui, ó, o hectare, né? Então, o hectare vai ser uma medida agrária muito utilizada no nosso país. Então, é uma medida mais utilizada para calcular o tamanho de áreas rurais e matas. Quanto que vale um hectare no sistema que nós conhecemos? Nesse caso, um hectare, ele equivale ao quê? 10.000 metros quadrados, ou ainda 100 ares. A medida é simbolizada por HA, tá? Hectare, e sua contagem não depende do formato da área. Enquanto o hectare, né, representado pelo símbolo HA, é uma medida internacionalmente reconhecida, o alqueire é uma medida regional, tá? Regional. Então, hectare, qualquer pessoa fora do Brasil pode reconhecer um hectare. O alqueire não, tá? Ele vai ser conhecido dentro do Brasil e ele muda de região para região, tá? O alqueire, vou repetir, ele muda de região para região. Um alqueire no Amazonas pode ter um valor, um alqueire em Minas Gerais pode ter um valor, um alqueire em São Paulo pode ter um outro valor, tá? Então, bastante utilizado no Brasil. A principal diferença entre as duas unidades é a sua equivalência. Então, olha só, um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ok? Um alqueire, olha a diferença, um alqueire paulista, 24.200 metros quadrados. Um alqueire mineiro, 48.400 metros quadrados. Um alqueire goiano, 48.400 metros quadrados. E o alqueire baiano, olha só, 96.800 metros quadrados. Então, daí você percebe que o alqueire não é aquela medida de área que vai ser igual em qualquer parte do Brasil. Como ela vai ser uma unidade de medida regional, naturalmente ela vai mudar de um lugar para o outro, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando for fazer os determinados cálculos, você tem que saber, esse alqueire é o quê? É de onde? De qual região? Está definido? Porque para cada localidade ele vai ter um valor diferente. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. O acre, olha outra unidade aí. O acre é a unidade de medida de terra no sistema usual de unidades. Onde? Onde? Nos Estados Unidos, tá? Na Austrália, na Índia, no Paquistão e em Mianmar. E faz parte do sistema de medidas imperial. Então, no sistema de medidas imperial, o acre vai ser uma unidade de medida. Assim, as áreas agrícolas do país são medidas em acre. A origem da unidade, ela remete à área que podia ser lavrada em um dia com um jugo de bois
puxando um arado de madeira. Contudo, essa área nem sempre era a mesma, podendo variar por diversos motivos, como, por exemplo, a condição da terra, tá? Então tá aí a definição de acre para definir a área. Assim, a partir do momento em que a unidade passou a ganhar popularidade, surgiu a necessidade de uma padronização, porque senão em uma localidade ele poderia ter um valor, em outro lugar teria outro valor, e na hora das transações comerciais haveria um problema. Atualmente, o acre é definido como um pedaço de terra de qualquer formato equivalente a 4.047 metros quadrados, ou ainda 0,4047 do hectare, né? Hectares. Não confundir are, com a medida que equivale a 100 metros quadrados com o acre, né? O acre equivale a 40,47 ares. Vamos lá o exemplo, pessoal. Sabe-se que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ou seja, um quadrado de lado 100 metros. Se os 800.000 habitantes da cidade de Natal fossem uniformemente distribuídos nos 172 quilômetros quadrados da área da cidade, então é correto afirmar que em cada hectare deveriam morar aproximadamente, então é uma questão de transformar unidades e fazer a divisão, né, de pessoas pela área. Então vamos lá. Temos que um hectare é equivalente a 0,01 do quilômetro quadrado, ou seja, 100 vezes 100. Calculando a quantidade de hectares da cidade, você vai ter quanto? 172 aqui, ó, quilômetros quadrados dividido por 0,01, que é o fator de conversão. Com isso, obtemos 17.200 hectares. Aí agora, a quantidade de habitantes por hectare, é só eu pegar quantas pessoas tem? 800.000. Quantos hectares tem? 17.200. Então, eu vou dividir o número de pessoas pela área. E aí eu vou obter o quê? 46,5 pessoas por hectare. Tá? Isso vai equivaler, pessoal, olha só, a letra E. Em virtude dessa escolha, o Sistema Internacional da Mecânica ele costuma ser determinado como o sistema MKS. Então, você pode escutar as expressões sistema métrico, tá? Vai aparecer no livro, na apostila, na internet, a expressão sistema métrico, Sistema Internacional de Unidades, e de vez em quando você vai se deparar com essa expressão aqui, ó, sistema MKS. Aí você fala, por que MKS? M é o quê? Do comprimento, metro. Aí aqui K é o quê? Quilograma, massa. E S é o quê? Segundo. Então, pegando as iniciais aí, né, de cada um deles, ele juntou e aí ficou com esse nome, né, sistema MKS. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Em suas atividades diárias, você utiliza constantemente essas unidades e seus valores lhes são, portanto, o quê? Familiares, né? No dia a dia você está acostumado a trabalhar com metros, com quilograma, né? E com segundo. Eu acredito, né? Vamos supor, com metro, você vai ter que medir alguma coisa, né, na sua casa, são quantos metros? Ou então tu vai medir em centímetro, dá para converter para metros. Você vai comprar alguma coisa no mercado, no açougue, você vai pesar, né? A expressão é pesar, mas na verdade você vai pegar em massa. Vai ser quantos quilogramas? Você vai fazer a medida do tempo de um canto para o outro que você leva para andar. Você pode expressar esse tempo em segundos. Então vamos lá. Suas definições rigorosas, né, que não precisam ser memorizadas, foram estudadas com muito cuidado pelos cientistas. Então, qualquer dúvida, você vai consultar a aula de número 2 da unidade 1, intitulada Grandezas e Unidades de Medida. Então, vamos lá. Unidades de medidas derivadas. Unidades de outras grandezas são chamadas de unidades derivadas. Quando você escuta essa palavra derivada, você lembra de quê? Derivada. Derivar, deriva. Ah, deriva é vem de alguma coisa, vem de algum lugar. É derivado, ok? Então, nesse caso, ela é o quê? Obtida a partir das unidades fundamentais. Então, elas derivam de quem? Das unidades fundamentais. Então, assim, teremos as seguintes unidades que são, ó, derivadas.
A primeira delas aqui para a gente comentar é o quê? A área. A área é uma unidade derivada. Por quê? Se você for definir um metro quadrado, o que é um metro quadrado? É você imaginar que tu tem lá uma figura geométrica, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, né? Nesse caso um quadrado, ele tem 1 metro de base, 1 metro de altura, e quando você multiplicar 1 metro por 1 metro, vai te dar o quê? 1 metro quadrado. Aí você fala, ah, professor, então 1 metro quadrado é uma grandeza derivada, né? A área é uma grandeza derivada. Exatamente, porque ela é escrita em função de uma combinação de comprimentos. Olha aqui, ó. 1 metro é comprimento, 1 metro é comprimento, e comprimento são grandezas fundamentais. Aí você fala, ah, comprimento é fundamental. E área é o quê? A área é derivada, tá? Olha só, continuando. Volume. Volume também é uma grandeza derivada. Porque eu tenho aqui um paralelepípedo, né? Tem um cubo. Aí esse cubo ele tem 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, 1 metro de largura, perfeito. Aí eu quero calcular o volume dele, como é que faz? É só multiplicar 1, né, por esse aqui e pela altura. Multiplicou os três, ó, vai obter o quê? 1 metro, mas vai ser o quê? 1 metro cúbico. Aí você fala, ah, entendi, volume é em metro cúbico, exatamente. Perceba que como tem a palavra metro, ele é em função do comprimento, que é uma grandeza fundamental. Mas o volume é uma grandeza derivada, tá? Então não confundir. Apesar de ter esse mzinho aqui, como ele está o cubo, significa que é metro vezes metro vezes metro. Perfeito. Então, volume, grandeza derivada. Comprimento, grandeza fundamental. Ok, pessoal? Velocidade. A velocidade também, pessoal, é uma grandeza, ó, derivada, porque ela é o quê? Metro por segundo. Então vai ser uma grandeza derivada. Tudo bem? Continuando, vamos nessa. Unidade da aceleração. Então, olha só, a aceleração é o quê? Ela relaciona velocidade e tempo. Digamos que eu tenha aqui a variação de 1 metro por segundo. Em quanto tempo de variação? 1 segundo. Então, se ele variou 1 metro por segundo em 1 segundo, ele vai ter o quê? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 metro por segundo ao quadrado também é uma grandeza derivada. Por quê? Porque é uma grandeza que envolve metro e segundo ao quadrado. Logo, ela está escrita em função do comprimento e do tempo ao quadrado. Então, está aqui um carrinho, né? Ele está sendo acelerado, ou seja, a velocidade dele está aumentando aí 1 metro por segundo a cada segundo. Usando o Sistema Internacional de Unidades, temos o seguinte, vamos lá. A força resultante, né, que eu vou representar aqui por FR, essa força resultante, ela é escrita como? Com N maiúsculo, em newtons. Mas aí você tem que lembrar que 1 newton equivale a 1 quilograma multiplicado por metro dividido por segundo ao quadrado, ok? Ou seja, como ela está escrito aqui em função da massa, do comprimento e do tempo, logo, força é uma grandeza derivada. A força resultante, ela tem uma relação com a massa. A massa é escrita em quê? Em quilogramas. O quilograma é uma grandeza fundamental, tá? E a aceleração vai ser escrita em metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração é uma grandeza derivada. Vamos nessa. Exemplo 2. Um corpo de massa 2.000 gramas move-se com aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor da força resultante em quilograma-força que atua no corpo? Então, nesse caso, eu vou escrever, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. No lugar da massa, eu vou colocar o seguinte aqui, ó, 2.000 gramas. 2.000 gramas equivale ao quê? A 2 quilogramas, tá? Já que cada quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, aqui, ó, 2 quilogramas. Aceleração, 3. Multiplicou 2 vezes 3, deu o quê? 6. 6 newtons, ok? Aí agora, fazendo um resgate aqui da informação, 1 quilograma força é aproximadamente 10 newtons. Então, nesse caso, eu vou pegar 6, que eu tenho aqui 6 newtons, vou dividir por 10 e vou obter 0,6 o quê? Quilograma força. Exemplo 3.
Dois dinamômetros A e B estão ligados como mostra a figura. Seja força 1 e força 2 a leitura dos dinamômetros A e B, respectivamente, quando se aplica uma força F na extremidade livre do dinamômetro B. Nessas condições, podemos afirmar que, nesse caso, pela terceira lei de Newton, estou aplicando uma força F aqui, né? Ele está em equilíbrio, ele tem uma força aqui, ele tem uma força aqui para a direita e ele tem uma força aqui para a esquerda. O que acontece pela terceira lei de Newton? Essas forças, elas têm o quê? Sentidos opostos, tá? Sentidos opostos, mas a direção delas é igual e o módulo delas é igual. Então, se o módulo delas é igual, a minha força F, tá? Vai ter o mesmo módulo que a força 1 e vai ter o mesmo módulo que a força 2. Tudo bem, pessoal? Um carro com massa de 1 tonelada, partindo do repouso, atinge 108 km por hora em 2 minutos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante. Então, nesse caso, vamos lá. 1 tonelada equivale a 1.000 kg. 108 km por hora, dividindo por 3,6, equivale a 30 metros por segundo. 2 minutos, multiplicando 2 por 60, vamos ter 120 segundos. Tá? Então, agora, olha só. A aceleração vai ser a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. 30 menos 0 dividido para 120. E aí, 30 dividido para 120, 0,25 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha só. A massa dele é quanto? 1.000 multiplicado por 0,25 e vamos obter 250 newtons. Essa foi a força resultante, pessoal. Então, olha só, pessoal. Esta foi... Pessoal, oi? Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!